Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. O nosso papo hoje é sobre equação do segundo grau. Vamos relembrar contigo aí como se faz para resolver uma equação quadrática por vários caminhos diferentes, ok? Então vamos lá? Toca a vinheta. Muito bem, senhores. Primeiramente, vamos lembrar aqui o que de fato é uma equação do segundo grau. Tá? A grosso modo, uma equação quadrática é uma equação que você pode colocar na forma padrão. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Importante que o coeficiente a jamais pode ser nulo, né? Por quê? Porque se o a fosse nulo, eu teria uma equação de primeiro grau, né? E não de segundo grau. Então, por exemplo, assim, ó. Vamos lá, temos lá a equação 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a zero. Já é uma equação pronta do segundo grau. Se você comparar comigo aqui, ó, o coeficiente a é 2, que é o coeficiente do x ao quadrado. Repara aqui, o coeficiente b é o coeficiente do x, que nesse caso é menos 5. E o coeficiente c é o conhecido termo independente, é o termo sem x, nesse caso, 7. Ok? Repare que essa equação ela é completa, né? Nenhum coeficiente dela vale zero. Agora acompanha comigo aqui ó, o exemplo B e o exemplo C. Vamos lá. Repara que B e C são equações quadráticas? Sim. Só que são equações incompletas, ou porque não tem B, ou porque não tem C. Acompanha lá comigo, ó, repara. No exemplo B, o coeficiente A é 3, o coeficiente B é menos 7, e repare que nesse caso aqui, o termo independente é nulo. Então, nesse caso, C é igual a zero. Bom, num terceiro momento, repara que eu tenho a equação x ao quadrado menos 10 igual a zero. Repara que, nesse caso, o termo em x é zero. Então, nesse contexto, o coeficiente b que é zero. Então, aqui repara, ó, o a aqui é como se fosse 1, certo? O b, repara que vale zero. E o termo independente da equação vale menos 10. Ok? Bom, o nosso segundo passo da aula de hoje, meus amigos, é definir para ti o que são as raízes da equação do segundo grau. Bom, gente, raízes são os números que tornam a equação quadrática verdadeira. Então, por exemplo, toda equação do segundo grau tem sempre duas raízes. Pode ser reais ou não, iguais ou não. Então, o teu foco agora, por hora, é encontrar dois números que colocados aqui em x, ó, faça essa equação zerar. E isso se dá através da resolução da equação do segundo grau, que se pode fazer como? Vários caminhos. Num primeiro momento, eu quero te mostrar como se faz isso quando a equação for incompleta, quando ela não tiver o B ou não tiver o C. Ok? Então, acompanha lá comigo. Vamos lá. Bora aqui apagar isso e vamos tocar o baile em frente. Vamos lá, então? Então, o primeiro caso, meus amigos, é o caso em que a equação tem o coeficiente b igual a zero. Aí, quando o coeficiente b for zero, o que você pode fazer? Tem vários caminhos, inclusive, futuramente, usar a fórmula resolutiva. Só que, nesse caso, a dica é diferente. A dica para você ganhar tempo é isolar o termo x ao quadrado. Então, quando o coeficiente b for zero, qual é a dica? A dica é isolar o termo x ao quadrado. Então, vou botar aqui, isolar x ao quadrado. Como? Bom, por princípios básicos, né? Para que esse menos 128 saia daqui, ó, o que você pode fazer? Você pode somar 128 em ambos os lados. Chegando, então, nessa situação aqui, né? A grosso modo, o que se fala, né, é que você passa o 128 para a direita com o sinal trocado. Isso aqui está menos, aqui vai mais, né? Mas, tecnicamente, o que se fala é que tem que somar em ambos os lados 128 para que a balança fique estável, ok? Agora, para que o 2 saia daqui, ó, o que se faz? Se divide ambos os lados por 2. E se eu fizer isso, eu vou chegar em x ao quadrado igual a 64. E daí vem ó, x igual a mais ou menos a raiz de 64, que vale 8. Então, a solução para essa equação seriam os valores, se quiser colocar na ordem, ó, menos 8 e 8. Você repara que tanto menos 8 quanto 8 elevado ao quadrado dão o quê? 64. Então, por isso, do mais e menos aqui da frente, ok? Quando aqui a equação for de grau par, sempre vai esse mais ou menos na frente. Joia? Para você gravar a coisa por repetição, acompanha lá comigo, vamos lá. Temos lá agora 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. É outra equação em que o coeficiente b é zero. Então, o que se faz? Vários caminhos. Um deles é isolar o termo x ao quadrado.
Então vamos lá. Soma 27 em ambos os lados. Já fiz isso, pronto. Divida ambos os lados por 3. Já dividi, pronto. E aí eu vou chegar em x ao quadrado igual a 9, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Então, a solução para essa equação seria na ordem aqui, ó, menos 3 e mais 3. Ok? Então, essa é a dica, meus amigos. A dica é, quando o b for zero, isola x ao quadrado. E aí você percebe uma consequência disso, que é o seguinte. Sempre que o b for zero, ó, você repara que eu tenho duas raízes opostas, duas raízes simétricas. Menos 3 e mais 3, menos 8 mais 8, menos 10 e mais 10. Então, é sempre assim, tá? Não é coincidência, é sempre assim. Sempre que b for zero, eu vou ter aqui, ó, raízes simétricas, raízes opostas. E daí? Não é o caso agora, tá? Mas futuramente, quando você assistir a aula sobre função do segundo grau, lá na frente, você vai ver que toda função do segundo grau, meus amigos, que tiver essa carinha aqui, ó, ax ao quadrado mais c, quando b for zero, tu sempre vai gerar raízes simétricas, raízes opostas. E aí, com isso, tu vai ter parábolas, ó, simétricas ao eixo y. Então, futuramente, toda parábola que tiver simetria com o eixo y é sinal que a função que a gerou tem o b igual a zero. Tá? Não é o foco agora, tá? Mas só para te adiantar, fazer aí um pequeno adiantamento do conteúdo, né? Muito bem, então vamos agora falar os casos em que o coeficiente c é zero. Então vamos lá, acompanha lá comigo. Vamos só apagar isso aqui um instante para não te confundir aqui a cabeça. Eu vou apagar aqui só essa partezinha aqui. Pronto. E agora sim, meus queridos, vamos lá agora para os casos em que o coeficiente c é zero. Então, quando c for zero, o que você pode fazer? Pode aplicar fórmulas futuramente de Bhaskara, sei lá do que? Pode. Mas a ideia, por hora, é evitar usar isso. Bom, eu vou te pedir agora que você lembre o que você viu no capítulo número 7, na aula número 7. Para quem assistiu a essa aula, viu a chamada fatoração. Vê se você lembra comigo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho, digamos, ax mais bx. Aí você me dizia que o x, né, era fator comum, lembra disso? Colocava ele em evidência e abria parênteses. Bom, aí para ver o que sobra aqui dentro, ó, nesses espaços, o que você fazia? Mentalmente, dividia cada membro pelo que você pôs em evidência. AX dividido por x, ó, dá A. Se você pegar BX, ó, e dividir por x, isso vai dar B, certo? Repara que se você fizer, ó, o chuveirinho aqui distributiva, volta o que era antes. Então, a sacada para resolver a equação em que o c é zero é essa. É você colocar o x em evidência, até mesmo porque ele é um fator comum, ok? Então, acompanha lá comigo, ó, colocando o x em evidência. Vamos lá, já coloquei. Bora. Abre parênteses, repara. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 7x por x dá menos 7. E agora, né, é de bom tom você perceber que a multiplicação, ó, multiplicação, tá vendo aqui, ó, de dois números só vai dar zero se um dos números forem zero. Então, meus amigos, de duas uma, ou o x é que é zero, ou então o x menos 7 é que é zero. Daqui, fatalmente, ó, já sai uma raiz igual a zero. E a outra, se você somar aqui 7 em ambos os lados, chega em x igual a 7. Então, a solução para essa equaçãozinha aqui seria formado pelo conjunto com os elementos 0 e 7. Quando eu falo, tá aqui 0 e 7, menos 3 e 3, menos 8 e 8, são as raízes da equação, são os x's que a tornam verdadeira. Então, se você pegar, por exemplo, aqui o número 7, ó, e colocar ele aqui e aqui e fizer o cálculo, isso aqui vai zerar. Pode confiar, ok? Vamos ver se você gravou a coisa, ó. Acompanhe lá comigo. Bora! 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, quando c é zero, qual é a dica? A dica é a fatoração, o colocar em evidência. Legal? Então, nesse caso, repara aqui ó, que x é fator comum. Então, vamos nessa. Coloca ele em evidência, já coloquei, pronto. Abre parênteses. 3x ao quadrado por x fica 3x e menos 5x por x ficou menos 5. Massa? Então, de novo, ó, a multiplicação de dois números dá zero se um deles for zero. Então, de duas uma, ou o x é zero, ou o 3x menos 5 é que é zero. E aqui uma raiz vem de cara que é zero,
E a outra vem daqui, né? Soma 5 em ambos os lados, divide tudo por 3 e você vai chegar em 5 terços. Então, as raízes desta equação são 0, vamos por aqui, ó, e 5 terços. Massa? Legal? Então, conclusão que você pode tirar com isso. Quando o B era 0, eu tinha duas raízes simétricas. Agora você repara que quando o C é 0, uma raiz, ó, repara, é sempre 0. Uma raiz é sempre nula. Isso eu te falei para uma equação quadrática, mas vale, gente, para qualquer equação de grau 1000 que seja. Se você pegar, por exemplo, assim, tá? Não foi o caso aqui, mas, por exemplo, eu tenho lá a equação 2x na quarta mais 5x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 6x igual a 0, por exemplo. Repare que essa equação aqui de quarto grau, ó, o termo independente dela é 0. Então, pode confiar. Aqui eu vou ter 4 raízes, das quais uma será 0. Então, em qualquer equação polinomial em que o termo independente é nulo, pode confiar, uma raiz é nula. Joia, meus amigos? Joia, tranquilaço, maravilha. Vamos agora aos casos em que ninguém é 0. Vamos acompanhar comigo aqui ó, o próximo exemplo. Vamos ver aqui, ó. Bora comigo? Toca a vinheta aqui, ó. Isso. Toca a vinheta não, né? Toca o slide, né? Aqui, ó. Temos lá 4x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a x ao quadrado mais 2 que multiplica x mais 2. Meus amigos, isso aqui é uma equação do segundo grau? A resposta é sim. Só que no primeiro momento eu não consigo te falar quem é o quê. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Porque, embora ela seja quadrática, mas ela não está no formato padrão ainda. Para ficar no formato padrão, vamos lá, resolve comigo aqui a situação. Ó. Bora. À esquerda não há o que fazer. Então, eu tenho aqui 4x ao quadrado, maravilha. Ó. Menos 5x, ó, mais 6, igual a x ao quadrado. Agora, repara comigo aqui, ó. Distributiva, né? Ó, em relação à multiplicação. Pronto. Aqui teremos, então, 2x mais 4. Agora, a grosso modo, né, eu falo que eu passo agora tudo isso aqui para a esquerda, né? Mas aquele papo, né? Eu tenho que subtrair x ao quadrado em ambos os lados, subtrair 2x de ambos os lados, subtrair 4 de ambos os lados e vou chegar nessa expressão aqui, ó. 3x ao quadrado, ó, menos 5x com menos 2x vai ficar menos 7x, né? E 6 menos 4 daqui vai ficar mais 2. Pronto. Agora sim, meus amigos. Agora eu consegui colocar a equação no formato padrão, para que agora eu possa falar para ti quem são os coeficientes. Repare que numa comparação bem rápida, ó, o coeficiente A é igual a 3. Então, coloquemos aqui o A igual a 3. Ó. Repara que o termo em x é igual a 7, ou melhor, menos 7. E o C, repara, ó, é igual a 2. Vamos arrumar esse 7 que ficou feinho aqui, né? Vamos botar aqui bonitinho, ó. Menos 7. Joia, meus amigos? Muito bem. E agora, chegado aqui, repara que a equação não é completa, quer dizer, não é incompleta. Ela tem todo mundo diferente de zero. E aí, equação assim, como é que você resolve? Tem vários caminhos, tá? Que eu saiba, tem pelo menos 3 caminhos. Eu vou te explicar, pelo menos aqui, ó, por hora, um caminho, que é usar a chamada fórmula resolutiva. Alguns chamam de fórmula de Bhaskara, tá? Mas só por curiosidade, ela é chamada de fórmula de Bhaskara só no Brasil, tá? Em qualquer outro lugar do mundo, você vai chamar de fórmula resolutiva, beleza? Tá, no teu material didático, para quem adquiriu aí, tem essa fórmula aqui deduzida passo a passo, tá? Eu quero agora apenas aplicá-la. A dedução dela tem a ver com as fórmulas ou com as formas de fatoração. Aqui a ideia é apenas aplicá-la. Então vamos lá, comigo, vai. Primeiro passo, eu vou achar esse tal de delta aqui, tá? Esse delta, ele tem um nome, ele é chamado de discriminante da equação. Por quê? Já vou te explicar o porquê daqui a pouquinho, tá? Por enquanto gravou. É discriminante. Então, calculando esse discriminante aqui ao teu ladinho, ó, vamos lá. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então, aplicando isso para essa equação, teremos o seguinte, acompanha lá comigo. Delta vai ser igual a b quadrado, o b é menos 7, ao quadrado, repara que é todo ele que está ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, e o c, que é 2. Ao calcular aqui, eu vou chegar em delta igual a menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 3, 12, vezes 2 fica 24.
Então, portanto, o delta vai ser igual a 25, ok? Agora, achado o delta igual a 25, você agora dissolve esse delta na chamada fórmula resolutiva. Quer chamar de fórmula de Bhaskara? Isso agora pouco importa, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a fórmula de Bhaskara, vai. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, teremos que x vai ser igual a menos o b. Repara que o b ali ó, é menos 7, né? Então, aqui você bota menos o menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a. E o a é 3, né? Pronto. Então, senhores, vamos chegar aqui em x igual a menos com menos fica mais 7. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 6. Pronto. E daqui, ó, vem as nossas duas raízes dessa equação, que vão ser, respectivamente, vamos colocar aqui, ó, x' ou x1, se quiser, ó. 7 mais 5. 7 mais 5 dá 12. Por 6 dá 2. Pronto. E a outra vem do menos, né? 7 menos 5 fica 2. 2 sextos, se você simplificar, fica 1 terço. Pronto. Então, a solução para essa equação seriam os valores, se quiser colocar na ordem, ó, 1 terço e 2. Quando eu te falo que que o 1 terço e 2 são as raízes da equação, quer dizer que colocando 1 terço ou 2 aqui no x, vai fazer essa continha aqui, ó, zerar. Até que se quiser usar isso como prova real, fica à vontade. Então, as raízes são os x's que tornam a igualdade verdadeira. Ok, meus amigos? Massa? Então, vamos lá. Quando a equação for incompleta, dá para fazer o quê? Dá para evitar, por enquanto, a formulinha, vamos chamar de Bhaskara. Agora, se ela for completa, dá para fazer por Bhaskara? Dá. E também, daqui a pouquinho, por um outro caminho. Tá? Importante. Se a equação não estiver no formato padrão, que é esse formatinho aqui, ó, primeiro passa para ele. Para identificar quem é o quê? Quem é o A, o B e o C. Joia, meus amigos? Vamos gravar isso aqui por repetição? Vamos lá? Vamos fazer aqui mais umazinha agora. Vamos apagar o que eu fiz aqui. E vamos agora a um próximo exemplo. Vamos lá comigo? Bora, bora, bora! Cansados, porém não desanimados. Vamos lá. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Repare que nesse caso o coeficiente A é 1, ó, o B é menos 7 e o C é 10. Então, ela é completa? Sim. Então, se ela é completa, primeiro momento, faremos usando a fórmula resolutiva, que é chamada de Bhaskara, fica à vontade. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, vamos ter aqui ó, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 10. Aqui, repara, ó, isso vai dar 49, menos 40, que vai dar 9. Pronto. Agora, vem que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vem comigo aqui, ó, menos 7. Menos 7 com o negativo da fórmula, fica mais 7. Mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes o a. Como o a é 1, ó, teremos aqui embaixo 2. E aí, vamos lá comigo, ó, faz com mais e depois com menos. 7 mais 3 dá 10, por 2 dá 5. 7 menos 3 dá 4, por 2 dá 2. Então, a solução para essa equação seriam os valores, vamos colocar aqui, ó, 2 e 5. Ou seja, colocando 2 ou 5 aqui em x, a equação vai zerar. Massa? Legal? Tá, vamos dar uma acompanhada comigo agora numa situação aqui um pouco diferente da primeira. Me diga o que de tão especial vai rolar, meus amigos, nessa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Primeiro, note que o coeficiente A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Tu já vai ter uma surpresa de cara ao calcular o discriminante. Repara que ao calcular aqui, ó, b quadrado menos 4ac, você vai chegar em menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 9. Essa continha aqui vai dar o quê? Vai dar 36 menos 36, ou seja, dá delta igual a 0. E aí, quando o discriminante é 0, isso vai ser sinal de quê? Acompanha lá comigo, vai. Ó, pela formulinha resolutiva, menos b, o b é menos 6, então com negativo mais 6. Mais ou menos, gente, a raiz de 0, ela existe. E é 0, né? Visto que 0 ao quadrado é 0. Legal? Tudo isso sobre 2a. Gente, não esquece, tá? Aqui ficou 2 porque o a foi 1, tá? Mas não esquece que aqui é 2a. Não vacila. E aí você repara aqui,
6 mais zero ou 6 menos zero é 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, você repara que essa equação aqui, ó, ela tem duas raízes, sim. Só que são duas raízes iguais. Duas raízes iguais a 3. Então, o conjunto solução dela, você coloca apenas uma vez o 3. Mas você nota que o 3 é uma chamada raiz dupla da equação. Em equação polinomial, a gente fala que o 3 é uma raiz de multiplicidade 2. O nome agora por hora pouco importa, tá? O que importa é saber que essa equação tem duas raízes iguais. E o que fez ela ter duas raízes iguais? Já vou te contar. Antes disso, observa comigo aqui uma coisa. Para quem assistiu, tá, a aula número 7 e entendeu essa aula de cabo a rabo, vai conseguir notar, gente, que isso aqui que eu estou sublinhando agora é o quê? Gente, isso aqui, na verdade, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Se você notar isso aqui, ó, se originou isso daqui, ó, de x menos 3 ao quadrado. Foi ou não foi? E daqui, ó, que vem a raiz dupla da equação. Porque me diga, gente, embora a equação seja de grau 2, ó, mas me diga, o único valor que colocado aqui, ó, faz isso aqui zerar é de fato 3. Então você fala que o número 3 realmente, ó, é uma raiz tripla, perdão, uma raiz dupla da equação. Se, por exemplo, se eu tivesse, digamos, sei lá, x menos 4 elevado ao cubo, algo assim, ó, igual a zero, aí eu iria dizer, por exemplo, que o x igual a 4 é uma raiz tripla da equação. Legal? Isso que você vai ver com mais calma, tá? Lá em polinômios, lá em equação polinomial. Isso aqui é apenas um pequeno adiantamento, para que você tenha uma visão um pouco mais holística da coisa. Legal? Mas, por hora, o que eu quero que você agora veja é o seguinte. Dá uma espiada comigo nessa última equaçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Acompanha lá comigo. Ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Eu te desafio, você que está em casa agora, me diz, algum número real que colocado aqui no x, ó, faça isso aqui zerar. Porque eu sei que se eu colocar o 3 aqui e aqui, isso vai zerar. Se eu colocar tipo 5 ou 2 aqui, ó, isso aqui vai zerar. Agora eu te desafio. Ache algum número real que colocado aqui, ó, faça isso aqui zerar. Tu pode ficar procurando isso o dia inteiro. Tu não vai encontrar. Não número real, pelo menos. Não vai encontrar por que motivo? Porque essa equação, gente, ela não tem raízes reais. Ela não tem raízes reais. E o que me faz pensar isso? Dá uma espiadinha para cá e me diga o seguinte. Ao calcular o delta dessa equação aqui, ó, olha o que vai acontecer. Delta é b quadrado menos 4ac, não é isso? Então, teríamos delta igual a menos 4 ao quadrado. Repara comigo aqui, ó. Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 13. Então, teremos delta igual a 16 menos 52. Essa continha aqui, ao fazer bem bonitinho, ó, você vai chegar em menos 36. Gente, ao colocar esse menos 36, ó, aqui dentro vai dar caquinha, né? Você viu na aula de radiciação que a raiz de menos 36, no campo real, ela não existe. Então, vai travar aqui a resolução pela fórmula resolutiva. Então, isso mostra que essa equação não tem raízes reais, ok? Gente, entenda aqui. O que faz uma equação ter raízes reais ou não, raízes iguais ou não, é exatamente esse delta aqui, ó. É exatamente esse discriminante. Você repara que quando ele foi negativo, ó, não teve raízes reais. Quando ele foi zero, eu tive duas raízes iguais. E quando o delta foi positivo, repara, eu tive duas raízes diferentes. Então entenda isso, ó. Entenda que se o delta for positivo, eu vou ter duas raízes diferentes, reais e diferentes. Se o delta for zero, eu tenho duas raízes iguais. E quando o delta for negativo, eu não vou ter raízes reais. Legal? E isso acaba me ajudando, sabe onde? Lá na frente. Quando você for assistir as aulas sobre função do segundo grau, eu vou comentar contigo assim, ó. Uma função do segundo grau tem como gráfico uma parábola com concavidade para cima ou para baixo, e blá, 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 blá. Ó. No eixo x, nós teremos as raízes da equação. E aí, quando o delta for positivo, eu vou ter duas raízes diferentes.
Tá vendo aqui, ó? Quando o delta for zero, aí eu vou ter duas raízes, ó, iguais. E quando o delta for negativo, eu não vou ter raízes reais. Então, futuramente, o que faz uma parábola furar o eixo x, tangenciar o eixo x ou não tocá-lo, é exatamente esse delta, tá? Não se preocupe com isso por enquanto. É só para te adiantar essa situação para que quando chegar lá, você veja que isso aqui não caiu do céu. Legal? Tá. E agora, talvez, o momento esperado para essa aula de hoje, vamos lembrar como você resolve uma equação do segundo grau pelo chamado método soma-produto, usando o que eu chamo de relações de Girardi. Ok? Então, vamos lá? Acompanha comigo aqui a tela. Vamos nessa. Vamos apagar o que eu fiz aqui. Vamos lá. Bora, bora, bora. Bom, nas aulas sobre equações polinomiais futuramente, tá? Eu vou estender as relações de Girardi para equações de grau 3, grau 4, grau 1000, tá? Agora, por hora, teremos apenas para grau 2. Então, prova-se, até pela fórmula de Bhaskara aqui, tá? Que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a, é menos b sobre a. E que, se eu multiplicar as duas raízes, o seu produto é c sobre a. Como assim? Vamos dar uma espiadinha, meus amigos, para essa situação aqui, ó. Vamos dar uma espiadinha para essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Você repara que nessa equação aqui, ó, o coeficiente a é 1, né? Ó, repara que o a é 1, repara que o b é menos 7 e que o c é 10. Joia? Muito bem. Você repara que nesse caso aqui, ó, eu tenho duas raízes que somadas vão dar aqui um tanto e que multiplicadas vão dar aqui, ó, outro tanto, certo? Aí você nota que nesse caso aqui, ó, como o a é 1, gente, se o a aqui é 1, ó, repara que a soma das raízes vai ser o próprio menos b, concorda não? E como o a é 1, se eu multiplicar as raízes, vai dar o próprio c. Então, eu vou ter aqui, ó, as raízes somadas dando o oposto do b, e nesse caso o oposto do b é 7, e que multiplicadas vão dar o c, que nesse caso é 10. Gente, se as raízes dessa equação forem raízes inteiras, pense comigo, vai. Pensa em pares de números que multiplicados dão 10. Bom, eu posso ter 1 e 10, eu posso ter 2 e 5, eu posso ter menos 1 e menos 10, eu posso ter menos 2 e menos 5, e blá, 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 e blá, blá, blá. Certo ou não? Gente, agora me diga, qual desses pares aqui, ó, que somados dão 7? Bom, parece que é o par 2 e 5, certo? Então, você fala que as duas raízes da equação são 2 e 5. Se você utilizasse, nesse caso aqui, ó, a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, pode crer, tu também chegaria em 2 e 5. Vamos gravar isso por repetição? Vamos fazer aqui mais uma? Ó. Vamos acompanhar comigo aqui então. Vamos criar aqui para ti uma outra situação. Vamos apagar isso aqui agora e faremos aqui, ó. X ao quadrado, vamos botar aqui x ao quadrado, menos 10x mais 24 igual a zero. Vamos lá. Repara que novamente aqui ó, o A é 1, que benção. O B é menos 10 e o C é 24. Joia? Então vamos lá. Dois números que somados dão tanto e que multiplicados dão tanto, ok? Repara que como o A é 1, ó, como o A é 1, C sobre 1 vai dar C e menos B sobre 1 dá menos B. Então, somados dá o oposto do B, então coloque lá, ó, 10, e multiplicados dá o C, 24. Começa pelo produto, que aí eu acho que restringe mais o teu espaço amostral, tá? Para que dois números inteiros, tá? Multiplicados deem 24, eu posso ter aqui várias situações. Eu posso ter 1 e 24, eu posso ter 2 e 12, eu posso ter talvez 3 e 8, eu posso ter 4 e 6. E lógico, né? Posso ter menos 1 e menos 24, menos 2 e menos 12, enfim. Agora me diga, qual desses pares aqui, senhores, que somados dão 10? Repare que é o par 4 e 6. Então, você fala que as raízes dessa equação aqui ó, são 4 e 6. Professor, eu não gostei desse método aqui. Não me adaptei legal. Então, você pode continuar fazendo a fórmula de Bhaskara. Se fizer, vai chegar nos mesmos 4 e 6. Então, esse método é bacana? Sim. Mas desde que o A valha 1.
Porque, por vezes, quando A não é 1, geralmente eu tenho raízes fracionárias. Pelo menos uma delas. Então, é bacana usar esse método? Sim, mas quando A for 1. Quando A não for 1, eu até vou te explicar depois um macete, tá? Mas te aconselho a usar a fórmula resolutiva, ok? Vamos dar uma espiadinha aqui no nosso próximo quadrinho para que você grave isso aqui, ó, por repetição. Vamos lá? Acompanha comigo. Vamos apagar o que eu fiz aqui um instante. E eu quero que você agora preencha comigo esse quadro aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, repara que todas as equações que aqui estão no quadro, ó, são equações em que o A é 1. E aí, beleza, né? Quando A for 1, aí fica uma benção, porque aí as raízes somadas vão dar menos B e multiplicadas C. Então, repara aqui, ó, o oposto aqui do B é 10, ó, e o C é 16. Aqui, ó, a soma vai ficar 7, produto menos 8. Soma 6, produto 9. Soma menos 1, produto menos 90. Soma 5, produto menos 36. Agora, pensa para mim, em pares de números que simultaneamente somados dão 10 e multiplicados dão 16. Só pode ser o par? Qual, gente? 2 e 8. Exato. Vamos lá. Ó, como nesse caso aqui o produto é negativo, ó, repara que uma das raízes tem que ser negativa, né? Vamos lá, somadas 7 e multiplicadas menos 8. Só pode ser o quê? 8 e menos 1, né? Repara que é um par que somados dão 7, ó, e multiplicados menos 8. Isso aqui depois que você faz uma, duas ou três, tá? As demais é seguir o modelo. Aí você acaba se adaptando, ok? Vamos ver aqui, ó. Somados 6 e multiplicados 9. Nesse caso, repara que é uma raiz dupla, ó. É 3 e 3, né? 3 mais 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Repara que isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito, ok? Vamos ver aqui embaixo, ó. Somados tem que dar menos 1 e multiplicados menos 90. De novo, uma raiz é negativa, né? E a negativa tem que ser maior, né? Porque aqui a soma ó, deu negativa. Então, aqui é menos 10 e 9. E aqui embaixo, somados tem que dar 5. Multiplicados, menos 36. E aí, quem são elas? Isso, 9 menos 4. Tá? Lógico, na dúvida, mete Bhaskara e ponto final. Legal? Muito bem. Eu vou te dar uma dica rápida, tá? Para quando o A não for 1. Para quando o A não for 1, tá? Nós temos um pequeno macete, tá? Não conta para ninguém, mas é assim, quer ver? Eu vou te explicar aqui, ó. Vamos lá. Dá uma espiadinha para essa equação aqui, ó. 3x ao quadrado, ó, menos 7x, mais 2, igual a zero, certo? Nesse caso, repara, ó, que como o A não é 1, ó, a soma das raízes vai ter que dar assim, ó, menos B sobre A e o produto C sobre A. Então, repara, a soma vai ter que dar aqui, ó, 7 terços. Se fizer aqui, ó, menos o menos 7 por 3, 7 terços. E o produto, 2 terços. Putz, agora achar dois números que somados dão 7 terços e multiplicados 2 terços. Eu te confesso que de cara eu não sei. Aí, maceteando a coisa, olha como é que fica a situação aqui, ó. Vamos lá. Somados e multiplicados. Aqui, ó. Gente, não é assim, tá? Eu vou cometer um erro proposital que no final eu vou corrigir. Somados pega sempre o oposto do B, que aqui é 7. E multiplicados faz essa conta aqui, ó. Faz o A vezes o C. 3 vezes 2, 6. Meus amigos, não é assim, tá? Mas se fosse dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 6, quem são eles? Concorda que seria 1 e 6? Seria, né? Agora você pega 1 e 6, ó, e divide pelo A. Aqui vai ficar 1 terço e aqui vai ficar 6 terços. Ou seja, as raízes da equação são 1 terço e 2. Repara, são dois números que somados vão dar 7 terços e multiplicados 2 terços. Vamos ver se você gravou o processo? Acompanha lá comigo, vai, aqui em cima, ó. Bora. Temos lá 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Vem comigo aqui, ó, bora. Somados e multiplicados. Você comete um erro proposital, para que você depois corrija no final. Vamos lá. Somados pega o oposto do B e multiplicados faz essa continha aqui, ó, faz o A vezes o C. 2 vezes 2, 4. Beleza? Tá. Me diz, não é assim, mas se fosse dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 4, quem são eles, senhores? Bom, parece que é 1 e 4. Agora pega os dois e divide pelo A. Pronto. Aqui, ó. Uma raiz é meio e a outra raiz vai ser igual a
2. Pronto. Lógico, tá? Isso aqui é um método para encontrar as raízes. No teu material didático, tu vai ter algumas questões, tá? Em que ele não vai querer que você encontre as raízes. E é bom que você atente a isso, para evitar fazer conta que nem um maluco, tá? Por exemplo, assim, ó, eu vou te dar aqui um exemplo de questões que vão pintar na tua apostila depois, que é desse tipinho aqui. Acompanha lá comigo. Vamos apagar isso aqui um instante, ó. Ó, repare que nesse caso aqui, eu tenho a equação 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a zero. Aí eu te peço para calcular x1 mais x2, letra B, x1 vezes x2, letra C, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Aí o cara começa a aloprar o cabeção. Ah, eu vou usar um macete aqui, calma. Em nenhum momento, meus amigos, a equação te pede para encontrar as raízes. Não te pede. Se não te pede, então não faça força. Porque provavelmente as raízes dessa equação aqui, ó, não serão raízes bonitinhas, provavelmente serão raízes irracionais. Ou quem sabe nem reais. Então você pode matar o item A, B e C sem achar as raízes. Vamos lá comigo, ó. x1 mais x2 é menos b sobre a. O b é menos 7, o a é 2. Ao fazer aqui a continha, ó, eu vou ter duas raízes que somadas dão 7,5. Quem são elas? Eu não sei e não quero saber. Não por hora, pelo menos. A letra B. x1 vezes x2. Repara, é o c sobre a. Ao fazer aqui ó, c sobre a, eu vou chegar em 5 sobre 2. Então, eu tenho duas raízes que multiplicadas dão 5,5. Quem são elas? Eu não sei e não quero saber. Letra C. Se você errou a e a B, ou A ou a B, tu vai errar a C por consequência. Por quê? Bom, primeiro, gente, isso aqui, na verdade, tá? Não é o inverso da soma das raízes. Bom se fosse. Porque se fosse, seria aqui, ó, só pegar 7,5 e inverter. Mas para isso, a pergunta teria que ser assim, ó. Teria que ser quanto que é 1 sobre x1 mais x2. E não é, né? Isso aqui você lê assim, ó. Soma dos inversos das raízes. Como é que você faz para somar frações em que a parte de baixo não é a mesma? Lembra como é que faz isso? Ó? Você tira o MMC, que é x1 vezes x2, e agora, ó, pega isso, divide por x1. Vai dar x2, que vezes 1 dá x2. x1 vezes x2 dividido por x2 dá x1, que vezes 1 dá x1. Bom, repare que a letra C, então, ela fica resumida em fazer aqui, ó, a soma das raízes, que deu 7,5, pelo produto, que deu 5,5. Ao cortar aqui o 2 com 2, a resposta da questão fica 7/5. Então, atenta que na tua apostila ou no teu material didático, para quem adquiriu ali, vai ter muita questão desse tipo aqui, tá? Em que ele não vai te pedir as raízes, mas sim para brincar com a soma delas, com o produto, com a soma dos inversos, brincar com as relações de Girardi, tá? Isso aqui, tá, não é muito comum em prova, mas ele pode cobrar até depois lá no contexto de equações polinomiais, tá? Então, com o que você viu hoje, você pode fazer aqui, ó, todas as questões desta aula número 10. Para quem tiver o material, está lá no capítulo número 10. No material digital, tá? Está na aula número 10. Então, no material impresso, para quem tem esse material aí, é o capítulo 10. E no material digital, é na aula número 10. Legal, meus amigos? E com isso, encerramos aí mais uma aulinha do nosso curso de Matemática Básica. No próximo encontro, teremos aula sobre equações especiais, equação biquadrada e equação irracional. Valeu, meus queridos! Te espero lá então. Valeu. Abraço a todos.